E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Muito bom. Então vamos para a nossa segunda aula de hoje. E aí, como eu havia mencionado anteriormente, nós nesta segunda aula do dia 13 de 7 de 2020, nós falaremos da questão do vento. Então a gente vai falar um pouquinho da questão do vento, né? O vento na agricultura, né? Então falamos do clima, falamos das formações, como é a formação da chuva, falamos também das questões topográficas, né? Falamos também um pouquinho do El Ninho, da Laninha, como é que se forma, onde eles se formam, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, falamos do zoneamento, né? Zoneamento, um pouquinho do zoneamento agroclimatológico, né? E vamos falar um pouquinho agora da importância agroecológica do vento, tá certo? Então vejam o seguinte, né? Ó, o vento apresenta aspectos favoráveis, detalhe, quando moderados, e desfavoráveis quando intenso. Então vejam, o vento pode nos trazer partes boas e partes não tão boas, tá certo? Então vamos ver o seguinte, ó, o vento, em qual parte ele é favorável? Então veja, o vento ele redistribui o calor, dispersão de gases e poluentes, suprimento do CO2 para Fs, transpiração, dispersão de sementes e pólen. Então esta seria a parte favorável do nosso vento. Beleza? Tranquilo? Já o que é desfavorável, né? O vento nos traz alguns aspectos desfavoráveis. Então vejam só: deformação, paisagens e plantas, a eliminação de insetos polinis, desconforto animal, remoção excessiva de calor, danos mecânicos na planta. A gente já vai ver isso aí. O que é um dano mecânico? Aumento da transpiração, fechamento dos estômatos, reduzindo a FS. Redução na área foliar. Então vamos lá, olha lá, vamos ver alguns aspectos que acontecem. Bem, deformação na paisagem. Então aqui a gente consegue ver uma deformação nesta paisagem, né? Fica bem claro para onde o vento estava em direção, tá certo? Um dano mecânico, né? O dano mecânico, olha aí, ó. Nós temos, por exemplo, uma região onde tinha a plantação de banana e onde eu tinha a plantação de cana, tá? Onde eu tinha a plantação de cana. Então vejam, isso é um dano mecânico. Então é como se eu tivesse aquela planta e ela deitasse, né? A gente conhece também com outro nome, acamamento, né? Então vejam que isso chega a ser um dano mecânico, o acamamento, também conhecido, né? Olha aí, um dano mecânico, derrubada, né? De uma árvore, tá certo? Vejam só, consequência dos ventos excessivos e contínuos. Então nós estamos falando de um vento acima de 10 quilômetros por hora. Antes que eu possa continuar, eu gostaria de mencionar para vocês já o seguinte. Nós estamos analisando alguns aspectos relacionados ao clima, né, que podem afetar uma lavoura, tá certo? E aí nós temos alguns mecanismos que nos ajudam a mensurar ou dimensionar essas situações que ocorrem. Por exemplo, quando nós tratamos de chuva, né? Quando nós tratamos de chuva, como que eu posso, como que eu posso verificar se eu trato de uma fazenda que é muito grande, uma fazenda que é em torno de 2.000 hectares, 1.000 hectares, 500 hectares, né?
dimensão ligeiramente grande, né? E aí eu preciso fazer a medição, detectar a questão da chuva, tá? Questão da chuva. Então, a questão da chuva, por exemplo, como que eu posso fazer a medição das chuvas que ocorrem em determinadas áreas, ou também conhecido como talhões, né? Como é que eu posso fazer? Bem, a gente conhece o pluviômetro, certo? O pluviômetro é aquele que eu posso captar a quantidade de chuva ocorrida naquele dia, tá? Vejam que depois a gente vai pegar todas essas informações e vai chegar a montar um sistema, tá? Vai montar um sistema. Esse sistema nada mais é do que uma estação meteorológica, tá certo? Uma estação meteorológica. Então, por exemplo, nós podemos ter em diversos pontos, né, da nossa área o pluviômetro para que eu possa medir os índices pluviométricos, tá certo? E aí, quando se trata dos ventos, qual é o aparelho que eu utilizo para detectar o quanto está de vento naquele local? Por exemplo, esse aparelho é muito utilizado para o departamento que faz as pulverizações, tá certo? O setor que faz a pulverização, antes, né, logicamente, de começar a pulverização, eu preciso ter esse aparelho em mãos. Para quê? Para que eu possa efetuar a medição do vento, para que eu possa verificar se está apto ou não aquela área, para que eu possa fazer o que? A pulverização, tá certo? E a gente sabe que a pulverização é uma parte do meu processo de produção importantíssima. Por quê? Porque se eu fizer uma boa pulverização, né, o meu ganho, ou seja, a parte que eu vou colher lá na frente, poderá ser substancialmente boa, tá certo? Porém, se eu tiver problemas na pulverização, e quando eu falo problemas na pulverização, podem ser problemas de ordem máquina, pessoas e inclusive o clima, tá? Inclusive o clima. Então é importantíssimo as pessoas que estiverem nessa área de pulverização conhecerem todos os mecanismos utilizados. Então, quando uma pessoa precisa fazer uma medição de uma determinada área do vento, qual é o nome do aparelho que é utilizado? Então, eu pergunto aqui a vocês, será que alguém sabe o nome? Como que chama o aparelho que faz a medição do vento? E aí, você sabe? Pensa um pouquinho. Pensa, qual é o nome do aparelho? É importante, você como técnico agrícola precisa conhecer esses dispositivos, porque esses dispositivos serão importantíssimos para determinadas tomadas de decisões, tá? Uma pulverização, né? E os outros aspectos que falaremos à frente, né? Porque aqui eu já comecei a mencionar valores de quê? Dos ventos, tá? Então, como eu vou detectar esses valores de vento? Através de um aparelho chamado... E aí? Alguém sabe? Será que vocês acertaram? Será? Então, o aparelho para que eu possa medir a velocidade do vento se chama anemômetro, tá certo? Um aparelho que eu utilizo para fazer a medição dos ventos lembrando que é a velocidade dos ventos, né? Chamado de anemômetro, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vejam só, ventos com velocidade acima de 10 km por hora.
Então, quando eu tenho esses ventos, né, com 10 km por hora, vejam o que pode causar a minha lavoura: redução do crescimento e atraso no desenvolvimento, internódicos menores em menor número, nanismo da parte aérea, menor número de folhas, folhas grossas e menores, menor número de estômatos por folha e de menor tamanho. E o conjunto disso, né? Ou seja, pode acontecer tudo isso, pode acontecer alguns disso. Então, isso se torna o quê? Isso se torna redução do rendimento. Redução do rendimento na sua produção, tá certo? Então é importantíssimo que vocês vejam essas relações. Por quê? Porque acontece o seguinte, porque muitas vezes, né, nós podemos ter uma situação aí que fica um pouco difícil de encontrar, baixa de rendimento e tal. E aí o que acontece? Às vezes pode estar sendo ocasionada pelo quê? Pela velocidade dos ventos naquela região, tá? Então vejam o seguinte, olha só. Plantas submetidas a diferentes velocidades do vento. Observe o nanismo. Nanismo, todo mundo sabe o que é o nanismo, né? Uma diminuição da altura, tá? Da parte aérea nas plantas submetidas a 15 e 24 km por hora. Então veja só, quando eu tenho aqui um vento a 7 km por hora, vejam o desenvolvimento desta planta, tá certo? Quando eu vou para um vento a 15 km por hora, vejam que esta altura da planta já foi afetada, certo? Chegando a 24 km por hora, aí eu chego a uma situação chamada nanismo, tá? Nanismo. Então aqui era uma situação ideal e aqui, né? Esse vento aí foi muita coisa, né? Então vejam o nanismo que acabou ocasionando na planta. Aí, para que nós possamos controlar, diminuir esses ventos, né? O que nós podemos fazer? Então vejam, nós teremos nas lavouras os chamados, né, quebra-ventos, ou QV, né? Estrutura física cujo objetivo é o que? Reduzir a velocidade dos ventos. Então, eu crio barreiras para que eu diminua essa quantidade de ventos que não cause problemas na minha produção, ou seja, na minha eficiência. Então, nós temos aí aquelas vegetais permanentes, que são chamadas árvores, né? E aí vocês podem ver aí os diversos tipos de árvores que são utilizados, tá certo? Nós temos aí alguns tipos aí que são usados, né, nas áreas que temos lavoura. Então aqui é uma vista frontal e uma vista meio que lateral aí, né? Então nós temos aqui, por exemplo, né, ó, uma determinada lavoura. Então eu coloquei essa barreira, tá? Ou esse quebra-vento para quê? Para que o vento não haja diretamente na planta. Ele pegue o que? Ele diminua esta velocidade quando ele chegar na planta, tá certo? Ó? Quebra-vento e cultura anual. Cultura anual, quebra-vento e cultura perene, que são os cítricos. Aí vocês podem estar se perguntando, cultura anual, cultura perene, o que seria? Vejam só, culturas chamadas anuais. Então nós temos alguns exemplos: arroz, mandioca, feijão, abacaxi, milho, cana-de-açúcar, né? Seriam as chamadas culturas anuais. E aí, por exemplo, nós temos as culturas perenes, né? As culturas perenes, aí nós temos, por exemplo, laranja, mamão, manga,
abacate, caju, pupunha, banana, cupuaçu, cacau e o mesmo café, né? A diferença entre eles aí são alguns dados estatísticos aí que são colocados, né? E aí são relacionados valores que diferenciam das culturas perenes e culturas anuais. Temos aquela vegetação permanente, né? No caso são algumas árvores aí. Aí tem aquelas vegetais temporários, né? Culturas anuais ou semiperenes. Então, para culturas tanto anuais como perenes, eu posso criar uma vegetação de forma temporária, tá certo? Para diminuir esta quantidade de vento, essa velocidade desse vento na cultura em si, tá? Temos aí os mistos, né? Tanto culturas anuais, arbustos e árvores, né? Então veja, ó, design de uma quebra de vento misto. Então nós temos aí, por exemplo, acho que alguns tipos de árvores, né? Porém, há um distanciamento entre elas, tá? Então, ao invés de eu fazer uma fileira de uma cultura, né, só, uma barreira só, o que eu faço? Eu faço uma situação mista, tá? Eu pego alguns tipos de árvore com um certo distanciamento entre eles, tá? E faço essa barreira natural para que os ventos não danifiquem a cultura a ser plantada. E aí, nós estávamos falando até agora das naturais, porém, há algumas que são feitas artificialmente, né? Então eu tenho, por exemplo, uma tela preta de nylon com malha a 50%. Eu tenho, por exemplo, na cultura de maçã, isso na região em Portugal. Então vejam que para a cultura de maçã é colocado uma tela preta de nylon com malha de 50% de quê? Da passagem desse vento. Então só se eu tenho uma ventania que está a 10 km por hora, com esta tela eu terei apenas 5 km por hora chegando até a minha cultura, tá certo? E aí temos os diversos jeitos e formas para essas proteções artificiais, né? Tela branca de nylon com malha de 70% e temos até para proteções individuais. Proteção para pomares, para viveiros, né? Então nós temos diversas proteções e isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu vejo que muitas pequenas lavouras não levam em consideração esses aspectos dos ventos, tá? É importantíssimo que levamos também em consideração esses aspectos dos ventos, tá? Então vejam aí, ó, que em viveiros, né, a relação de pomares, lógico, nós estamos pensando para uma produção onde eu vá comercializar aquele produto, tá certo? Para comercialização, onde eu precise ter uma maior eficiência, então eu quero o quê? Eu quero produzir mais. Para produzir mais, então eu tenho que pensar em todos os aspectos, tá certo? Ó, ripado para proteção de gado contra ventos frios, olha aí. Então até para isso eu preciso ter algumas noções, né? Veja que foi colocado, lógico, né? Não se trata da nossa região, né? Mas foi pensado o seguinte, olha, eu quero dar uma quebra nesses ventos, né? Para os animais também, tá certo? Para os animais também, beleza? Então temos aí, ó, algumas características desejáveis dos quebra-ventos naturais. Então vamos lá. Hábito de crescimento, plantas altas, né? Maior altura, maior área protegida. Então quanto mais alto, maior eu posso ter uma área de proteção. Uma postura ereta, né? Postura reta. O crescimento precisa ser rápido. O sistema radicular profundo, né? Ou seja, de forma pivotante. Folhas perenes. Detalhe, deve ter flexibilidade, ou seja, as plantas precisam ser flexíveis. Absorvam melhor o impacto do vento, enquanto plantas rígidas favorecem o
turbilhonamento. Então, eu não posso ter uma cultura onde eu vou usar como quebra-vento uma árvore que seja muito rígida. Por quê? Porque esta árvore sendo muito rígida dos aspectos pode causar o que? O turbilhonamento, ou mesmo pode vir a tombar, que é o dano mecânico, tá? Então eu preciso escolher árvores flexíveis, tá certo? Para que elas possam ter, a gente chama de jogo, né? Para que ela possa ir e voltar na posição, né? Porque o vento vai fazer isso, vai fazer com que ela tente deitar, né? Mas se ela for uma planta mais flexível, ela poderá ter esse jogo, tá? A permeabilidade, então nós deve ter de 40 a 50%, que depende do tipo de planta e do espaçamento. No caso do QV, quebra-vento. Vegetais. Aí nós temos gráficos que nos irão mostrar, né, relações de alta densidade, baixa densidade. Teremos gráficos que nos poderão mostrar tudo isso. Então vejam aqui nesta posição, olha só. Zona de redução de velocidade de ventos antes e após o QV. Então eu tenho aqui, ó, o vento está indo, no caso, para a direita, tá certo? Em sentido à direita. Então ele chega aqui, ó, 80 a 90% antes do nosso QV, tá certo? Quebra-vento aqui, ó. Então, depois desse QV, olha só as reduções aqui, tá vendo? As reduções são cada vez, vejam só, quanto mais alto, maior vai ser a minha área compreendida, tá certo? Ó. Então, as distâncias do QV, né? Isso aqui, ó, esse Hzinho, galera, é relacionado à altura, tá? Então, 5 vezes a altura, 10 vezes a altura, 15 vezes a altura. Então, veja lá, vamos aqui analisar esses números, né? Então, veja só, porcentagem de redução da velocidade do vento. Então, veja só, 5 vezes a altura, tá? Então, eu terei uma redução de 78%. Já a 10H, 10 vezes a altura, eu terei uma redução de 66%. Então, vejam que quanto mais eu me afasto, menor será a minha redução de velocidade. Lógico, né? Porque esse quebra-vento aqui, ele vai atingir o seu objetivo a um determinado comprimento. Depois precisa de outro quebra-vento para que eu possa fazer a proteção, tá? Então, redução média do vento quando uso de QV de boa permeabilidade, tá? Então aí por exemplo, 20 vezes a altura, 14%. E a distância, galera, tal. Então imagina que eu tenho a minha proteção aqui nessa região, meu marco zero. Então eu conto aqui, ó, 5 vezes H. Digamos que eu tenho uma proteção vamos considerar aí o seguinte, vamos fazer um exemplozinho bem rápido aqui. Então digamos que eu tenha uma proteção vamos pegar um exemplo bem prático, né? 10 metros. Então eu tenho lá um quebra-vento de aproximadamente 10 metros, tá? 10 metros, então o que acontece? 10 metros, se eu utilizar essa relação aqui, ó, 5 vezes 10, 50 metros. Então, se eu pegar do 0 até 50 metros, eu conseguirei reduzir até 78%. Então, se minha lavoura compreender em torno de 50 metros, eu vou reduzir o vento em torno de 78%. Aí, vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó, daqui para cá. Então, se eu pego 80 metros de distância do meu quebra-vento até a minha lavoura, 80 metros, até não está marcado aqui, né? Porque é 8H, ó, não tem, né? Então, digamos que eu fique aqui, ó, está entre 5 e 10. Vamos colocar aí que ele vai reduzir em torno de 70%, tá? Então, a continha é essa. Se eu pego aqui, por exemplo, ó, 15H. 15H,
a altura é 10 metros, então 15 vezes 10 dá 150 metros. Se eu tiver da minha distância, aqui ó, do quebra-vento, de 150 metros para a lavoura, aqui ó, minha lavoura termina aqui, 150 metros. Nessa área aqui ó, eu vou poder ter uma redução no vento de 35%, tá? Então se o vento tiver uma certa quantidade, eu vou poder reduzir 35% deste vento, tá certo? Beleza, tranquilo. A orientação, né? Depende da direção predominante do vento e de sua intensidade. O espaçamento depende da altura. Então, depende da altura desse quebra-vento. A gente deu o exemplo de quanto? 10 metros, tá certo? E aí, dependendo desta altura, por exemplo, eu posso fazer uma disposição paralela, tá? Disposição paralela, aí seria entre 15 a 20 vezes a altura. Uma disposição retangular, como vocês estão vendo nesta foto, uma disposição retangular, 30 vezes a altura. E lembrando, na direção dos ventos predominantes, tá certo? Então eu preciso verificar a direção do vento, tá? Porque aí eu vou definir a parte predominante. E 40 vezes nas outras direções. Isso para uma disposição, ou seja, uma formatação de forma paralela. Retangular, desculpa. Paralela é essa aqui, ó. Esta aqui é uma disposição paralela. Então dá para perceber aí, ó, o paralelismo. Olha aqui, ó. Olha uma faixa, outra aqui. Tudo isso de forma paralela. Deu para perceber a diferença? Olha esse aqui, ó, retangular, ó. Ó, eu tenho aqui, mais esse lado e mais o outro lado lá na ponta. Fechou um retângulo, tá certo? Por isso que é a disposição retangular. E aqui, galera, eu tenho uma disposição paralela. Olha, eu tenho como se fosse várias linhas de árvores aqui, ó. E no meio aqui a nossa lavoura. Beleza? E aí a mista, né? A mista é o que? Pode ser tanto paralela como retangular. Vejam que tem algumas aqui, ó, que formam até uns raios, né? Certo? Beleza? Tranquilo? Aqui é um gráfico, eu acho que não é tão interessante a gente ver esse tipo de gráfico agora, né? Se a gente pode ver um pouco mais à frente, ter um estudo um pouco melhor, ó, por quê? É o que eu estava falando naquele exemplo lá que eu mostrei das árvores aqui, né? Aqui. Esse aqui eu acho mais legal o entendimento, né? Porque aí eu tenho aqui a quantidade de vezes relacionadas à altura e o quanto ele pode reduzir, né? Quanto ele pode reduzir. Tá certo, galera? Era isso para hoje. Então essa segunda parte aqui foi bem curtinha, bem rapidinha, tá? Falando das disposições dos ventos. Espero que vocês tenham aproveitado essas duas aulas. Nos falaremos amanhã com mais 2 assuntos importantíssimos. Uma boa noite para vocês, um bom descanso, fiquem com Deus e até amanhã. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo. Até mais!